Sou da Igreja Cristã Evangélica ali do Vila Norte. E, como todo mês de janeiro, eu venho pregar aqui. Já é rotineiro. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no Salmo de número 115. A minha versão da Bíblia é a NVI. Amém? Salmo de número 115. Diz o seguinte: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus, e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem, vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém? Esse é um salmo que eu gosto, em especial por causa do começo, né? Essa expressão, não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, né? Na João Ferreira de Almeida, ele repete essa expressão, né? Não a nós, Senhor, não a nós, né? E eu acho bastante impactante. Ele sempre, no sentido mesmo do texto, né? Busca recordar a gente que não é as nossas capacidades, não é a nossa força. Mas, como esse almo tinha me chamado a atenção nessa semana, acabei meditando nele e decidi trazer a mensagem baseado nele. A primeira coisa que nós vamos entender é o contexto em que ele foi escrito. Pela característica dele, ele foi escrito em período em que Israel estava sofrendo uma perseguição. Como isso acontecia com bastante frequência, né? Não dá para determinar exatamente a época. Mas, pelas características do texto, né? Quando ele fala bem ali no versículo 2, porque perguntam às nações, onde está o Deus deles, né? Dá-se a ideia de que foi na época do reinado de Ezequias, né? Em que o rei da Síria, Senaqueribe, fez um cerco contra Jerusalém para destruir, né? E o povo estava preso, né? A comida tinha acabado, e eles estavam praticamente se matando dentro da cidade. Então foi escrito para um período de turbulência, de guerra, de sofrimento, em que o povo de Deus não via a mão de Deus agindo. Então eles estavam presos em Jerusalém, considerando que foi nessa época que foi escrito, né? Eles estavam presos dentro de Jerusalém, eles estavam, o rei da Síria
estava difamando o Deus de Israel, falando que nenhuma das outras nações conseguiu resistir ao seu poder, né? Nenhum dos deuses das outras nações conseguiu resistir, fazer com que o rei da Síria recuasse, e não seria o Deus de Israel que iria fazer isso. Então ele debochava publicamente do Deus de Israel e da crença deles e falava: olha, se vocês se renderem a mim, eu te prometo vida, eu te prometo terras, eu te prometo bonanças. Então ele tentava humilhar o Deus de Israel, né? E tentava conquistar o povo para si, fazendo com que eles abrissem os portões e eles pudessem entrar sem causar muitos danos na cidade, que o objetivo dele era mais conquista. Então, ele foi escrito para um tempo de perseguição, para um tempo de guerra, para um tempo em que a gente não vê a mão do Senhor. Segundo, esse salmo faz parte de um conjunto de 5 salmos, né? 113, 114, 115, 116, 117, 6 salmos, desculpa, 6 salmos e 118, né? Que era comum cantar em dia de ceias, da Páscoa, em reuniões solenes e familiares. Então, os salmos 113 e 114 eram cantados no início da solenidade, das reuniões, e os salmos 115, 116, 117, 118 era cantado ao final. É tanto que, lá em Marcos, capítulo 14, versículo 26, cita que, ao finalizar a Santa Ceia, eles cantaram um hino. E é bem provável que um desses hinos, 15, 16, 17, 18, foram cantados, ou todos eles, porque essa numeração foi identificada muito tempo depois, né? Então, lá não separavam bem essas questões assim de um por um. Então, provavelmente é um salmo cantado por Jesus e pelos seus discípulos ao finalizar a Santa Ceia. Então, nós já temos essa perspectiva da importância desses salmos, né, no sentido de adoração e no sentido de perseguição. Então, todo o rito dele é nos recordando, nos chamando a confiar num Deus que não está manifestando a sua presença, de um Deus que está distante, de um Deus em que você não vê o resgate, em que você não vê uma solução para o seu problema. E ele começa: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Quando as pessoas não conseguem receber o socorro de imediato, né, daquilo em que eles confiavam ou em que eles esperavam, sempre tentam achar outros meios. E não foi diferente com relação a Israel. O rei, nessa época, Ezequias, né, tinha a possibilidade de chamar o Egito ou outros reinos para socorrê-los. Isso era uma atitude comum. É tanto que a maior parte dos tesouros da casa do Senhor foram levados em forma de pagamento por esses resgates. Então, aconteceu por diversas vezes que o rei foi lá nos tesouros do Senhor, pegou os tesouros do Senhor e pagou para que uma outra nação fosse protegê-los. Então, era comum as pessoas, vendo o que Deus não trazia resposta, achar outros meios para resolver o seu problema. Também tinha aqueles que armavam para fugir da cidade sitiada. Então, sempre tinha os caminhos secretos, jeitos de se furtar e sair. Ou seja, tomar as suas próprias decisões, direções que o Senhor não deu. Então, o salmista começa com: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós. E eu gosto dessa expressão, porque parece que ele está vendo uma coisa acontecendo e ele, rejeitando completamente aquela atitude, ele se afasta. Se afasta, humilhação, não a nós, Senhor, não uma glória a nós, não somos nós que vamos decidir, não somos nós que direcionamos, não somos nós que vamos vencer essa batalha, mas é o Senhor, não a nós. E ele continua: por teu amor e por tua fidelidade. Quando a gente analisa por teu amor e por tua fidelidade, o amor é tanto a questão de Deus ter escolhido o seu povo, né? Ou seja, quando Deus chamou Abraão, não foi porque havia algo de bom em Abraão,
Quando Deus chamou a Davi, não necessariamente porque havia algo de bom em Davi, mas foi a graça do Senhor que os chamou. Deus, por sua infinita vontade, por sua bondade, chamou cada uma dessas pessoas para servi-lo. E a fidelidade é a sua palavra, em especial as promessas feitas a Davi, onde o reino seria estabelecido, onde se eles permanecessem com o Senhor, o reino deles seria eterno. Então ele está chamando o povo a confiar no amor de Deus e na fidelidade de Deus com relação às suas promessas, com relação às suas leis. Não vamos tirar o foco aqui, nós temos que olhar para o Senhor, nós temos que buscar no Senhor, não vamos olhar para as outras nações, não vamos olhar para os nossos métodos, vamos olhar para o Senhor. E é comum no nosso tempo nós também abandonarmos o chamado do Senhor, o direcionamento do Senhor e tomarmos as nossas próprias decisões. Não é algo incomum. Então, muitas vezes a gente começa, como é que eu vou dizer? A pessoa, o pregador, vou colocar o pregador porque eu estou pregando e aproveito e já enrolo ele também. O pregador, nas primeiras pregações, passa dias orando, faz jejum, faz tudo, busca o Senhor, clama ao Senhor, misericórdia, Senhor, me dá uma luz, tal. Aí vai passando os anos, ele vai diminuindo os dias, vai diminuindo as ações, vai diminuindo o foco, porque ele vai acostumando com o texto, já não tem mais aquela dificuldade no princípio. Então ele vai abandonando a Deus. Israel aqui faz essa mesma situação, mas por não ver a mão do Senhor agindo. Então não é algo incomum nós buscarmos glória para nós mesmos. Não é algo incomum nós buscarmos direção no mundo e não em Deus. Versículo 2. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Esse era o deboche contínuo, no caso de Senaqueribe, né? Sobre onde estava o Senhor, porque o Senhor não resgatou, o Senhor não vai conseguir impedir que o rei Senaqueribe conquiste Jerusalém. E esse era um deboche contínuo. Isso trazia o desânimo para o povo. Porque a gente pega nós, né, no nosso tempo, né? A gente passa por problemas. Se tem um ímpio mais ousado, é o que eles perguntam: e você não confia no Senhor? Cadê o teu Deus? O teu Deus não cura? O teu Deus não restaura? O teu Deus não fortalece? O teu Deus não é o dono do ouro e da prata? O teu Deus não é bondoso? Por que ele não age em favor de você? Às vezes ouvimos em palavras mais sutis, às vezes em palavras mais usadas, mas essa também é uma vozinha que muitas vezes vem na nossa cabeça, em situações do nosso cotidiano, em situações de muito sofrimento, nós paramos de perceber a presença de Deus e nos questionamos a mesma coisa. Será que Deus não está ouvindo as nossas orações? Será que Deus não está vendo a minha situação? Será que Deus se lembra de mim? Será que Deus existe? Então este é um questionamento natural. E o salmista responde com veemência: o nosso Deus está nos céus e Ele pode fazer tudo o que lhe agrada. Nosso Deus está nos céus, apontando a superioridade de Deus, né? Mais na frente ele vai descrever os ídolos, né? Mas também mostrando a diferença com os ídolos. Os ídolos estavam na terra, os ídolos eram cuidados pelos homens, era feito por mãos humanas, mas o nosso Deus, ele não foi feito por mãos humanas e ele habita nos céus, ele é superior a todos, todos estão abaixo dele. Segundo, ele diz, pode fazer tudo o que lhe agrada, não há limitação nenhuma, exceto a sua vontade. E esse lhe agrada, você tem sempre que levar em consideração que ele tem que satisfazer todos os seus atributos. Então, quando ele faz alguma coisa, ele satisfaz o amor, ele satisfaz a bondade, ele satisfaz a justiça, ele satisfaz a santidade, ele tem que satisfazer todos esses atributos que o constituem para tomar ou fazer qualquer coisa em benefício de qualquer um, ou para punir, ou para abençoar. Deus, ele cumpre todos esses requisitos de sua personalidade. Nós não cumprimos muitas vezes.
Muitas vezes nós rejeitamos veementemente uma coisa, mas mesmo assim fazemos. Porque nós nos contradizemos, somos hipócritas, por assim dizer. As situações nos moldam, mas não moldam a Deus. Então ele faz tudo o que lhe agrada, não há limitação nenhuma com relação a ele. E isso também vai fazer um contraste com relação aos ídolos, que nada podem fazer. E ele continua: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a sua garganta. Não emitem som algum com a sua garganta. Enquanto Deus pode fazer tudo o que lhe agrada, os ídolos são completamente limitados. Os ídolos eram estátuas que faziam na forma de algum deus, algum animal, alguma coisa que representava o seu Deus, mas não era simplesmente uma representação. A ideia é que aquela estátua, o Deus dele passava a ser aquela estátua, ou passava a habitar ali e se tornava o seu corpo, né? Então, quando eles faziam alguma oferenda e colocavam aos pés da estátua, era como se estivesse fazendo ao próprio Deus, porque ali estava o Deus deles. Então, fazer qualquer coisa com relação à estátua é fazer contra o Deus deles. Então, mas aí o salmista vem e diz: eles são de ouro e prata, que apesar de preciosos, são feitos por mãos humanas. Quem é superior, o carro ou a pessoa que construiu o carro? Quem construiu o carro. Então, quem é superior? O Deus, o ídolo, ou a pessoa que fez o ídolo? A pessoa que fez o ídolo. Então ele está dizendo, esses ídolos que vocês adoram, que vocês servem, são mais insignificantes do que vocês. Tem tanta capacidade, tem menos capacidades do que vocês. E ele vai listando. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem mãos, mas não podem apalpar. Tem nariz, mas não podem sentir cheiro. Ele descreve tanto os sentidos como os membros, abarcando toda a sua incapacidade, toda a sua inutilidade. Ele está fazendo uma zombaria com relação ao Deus das outras nações, mas também está olhando para o povo de Israel, porque esse salmo está falando para o povo de Israel. Olha só no que é que vocês estão se convertendo. Muitos de vocês estão olhando para os deuses da Assíria, buscando refúgio neles, achando que eles são melhores. Mas presta atenção, eles são objetos que não têm vida nenhuma, não têm capacidade nenhuma. Precisa que homens os levem de um lado para o outro. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm garganta, mas som nenhum sai de suas bocas, de sua garganta. São completamente incapazes. Então, as nações produziram seus ídolos e nós produzimos também os nossos. Tem aquilo em que nós colocamos a nossa confiança. Tem as coisas que nós buscamos o refúgio, buscamos uma satisfação, buscamos um conforto. Se temos um problema financeiro, a gente olha para os empréstimos, para qualquer outra coisa, antes de olhar para Deus. Nós temos um objetivo, um sonho nosso mesmo terreno, muitas vezes nós olhamos mais para o sonho do que para Deus. Não sabemos se é a vontade de Deus, se é o direcionamento de Deus. Eu tenho isso porque eu posso ter isso. Mas porque você pode ter isso, não significa que Deus quer que você tenha isso. Se é o direcionamento de Deus, se é a vontade de Deus, se vai ser mais um laço na sua vida. Assim também nós podemos produzir outros deuses, deuses como os vícios, bebidas alcoólicas, cigarros, sexo, prostituições. Tudo isso se torna um Deus porque é onde as pessoas vão buscar conforto, buscar refúgio. Em vez de buscar no Senhor,
em vez de se achegar no templo do Senhor, em vez de dobrar os seus joelhos diante do Senhor, eles dobram os seus joelhos diante de um entretenimento. Quantas vezes eu não passei chegando cansado, estressado de alguma coisa, e em vez de orar, de buscar em Deus, de buscar direção de Deus, eu ia lá e assistia uma série. 1, 2, 3, ia dormir 2, 3 horas da manhã para acordar amanhã cedo, trabalhar e viver mais problemas ainda. Quem era o meu Deus? A quem eu estava me curvando? Há muitos anos eu não passo uma noite toda para Deus. No entanto, pega uma série aí que boa e você vira noites e noites e nem olha. Ah, Dimas, mas tu não pode comparar um entretenimento com uma leitura. Posso sim. Porque a palavra do Senhor, no seu Salmo de número 1, diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ou o salmista está muito errado com relação a isso, ou o nosso prazer está no lugar errado. Se o nosso prazer maior é estar numa chácara, se o nosso prazer maior é assistir um filme, se o nosso prazer maior é uma reunião de amigos, é uma reunião de qualquer outra coisa, e não a presença do Senhor, e não estar com o Senhor, alguma coisa está errada, porque não bate com o Salmo. Não bate com a palavra de Deus. Continuando, torne-se como eles, aqueles que os fazem, e todos que neles confiam. Tornem-se como eles. O que é que esses ídolos podem fazer? Nada. Podem andar? Não podem. Podem falar? Não podem. Podem respirar? Não podem. O que é que não pode fazer nada? Quando uma pessoa não consegue fazer nada, o que é que ela está? Morta. Então a sentença daqueles que fazem os ídolos e daqueles que confiam nos ídolos é a morte. A sentença declarada para eles é a morte. Versículo 9, 10 e 11 diz: confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Aqui ele repete: confie no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo, 3 vezes. Quando você vê alguma coisa repetida na Bíblia, significa que você deve dar maior importância ao que está sendo dito ali. Então, quando Jesus queria enfatizar alguma coisa, nas Bíblias de João Ferreira de Almeida mais antiga, ele dizia: em verdade vos digo. No começo do versículo eu falei que eu preferi a do João Ferreira de Almeida porque ele disse: não a nós, Senhor, não a nós, repetindo a expressão usada no início. Então aqui ele chama o povo, lembre-se, o povo está buscando suas próprias decisões, buscando outros ídolos, estavam se afastando de Deus, e o salmista está convocando o povo a olhar para Deus. Então, após ele mostrar a inutilidade dos ídolos, a incapacidade dos ídolos, a fraqueza dos ídolos e a consequência daqueles que confiam nele, ele chama o povo a confiar no Senhor. Ele grita para o povo: ele confie no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. E ele usa, utilizando em 3 níveis, né? No caso de Israel, sacerdotes e todos que temem o Senhor. Israel é a nação, ou seja, a nação prevalece ainda que morram alguns, e ainda que morram muitos, a nação prevalece, tanto é que Israel existe até hoje. Os sacerdotes, ainda que morram alguns, ainda prevalece. Mas os que temem ao Senhor, Ele está olhando para cada um de nós. Dentro de Jerusalém, não tinham só israelitas, não tinham só sacerdotes. Mas quando ele diz: aqueles que temem o Senhor, confiem no Senhor, ele está dizendo: olha, todos vocês que estão aqui dentro, você é escravo, confie no Senhor. Se você confia no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Se você é plebeu, é servo de alguém, se você é rico, se você é estrangeiro, não importa. Se você confia no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Perceba que aqui Israel não está vendo esse socorro e nem esse escudo.
Mas o salmista está dizendo, o socorro e o escudo está presente com você. Ainda que você não veja, ainda que você não perceba, ainda que você não note, o socorro e o escudo estão com você. Continuando, o Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Aqui, o Senhor lembra-se de nós. Acredito que no meio das tribulações, a primeira coisa que a gente se esquece é de que o Senhor se lembra de nós. Uma vez eu fiquei, na época, 90 alguma lapada lá para trás, né? Nessa época ainda era bem jovenzinho, faz tempo. A prefeitura estava mudando de banco, aí todo mundo tinha que ir lá e ficar na fila para mudar de banco e tudo mais. E isso aí começou de madrugada e varou, acho que alguns ainda ficaram para outros dias ainda. O fato é que minha mãe me levou para ficar na fila. Quando chegou na hora do almoço, ela me deixou lá quieto e falou assim, Dimas, eu vou lá em casa, vou preparar a comida, vou fazer a comida, deveria ter uns 10 anos ou menos, né? E quando terminar, eu volto para cá, né? Trago o almoço e você fica aqui. Aí pensa, irmãos, a gente tinha uma lei lá em casa que a gente não podia sair do quintal da casa. Então, a única coisa que eu conhecia do bairro é uns 4 quarteirão acima e os 4 quarteirão abaixo. A rua de trás eu nunca tinha ido, até uns 10, 12 anos. Aí, de repente, estou lá no centro, sozinho, e demora, é aquela sensação de abandono, minha mãe me largou, comecei a chorar copiosamente, desesperado lá, e todo mundo lá tentando me consolar, não, ela vai voltar, e eu chorando, não, ela me abandonou, ela me largou. O fato é que ela voltou, né, graças a Deus, mas aquela sensação, eu recordo até hoje, aquela sensação de que no meio daquele lugar que eu desconhecia, no meio daquele cansaço, eu estava abandonado. Minha mãe não se lembrava de mim. Mas o salmista, ele vem cá e diz, não, calma aí, o Senhor se lembra de nós. Você está passando por alguma dificuldade, você está passando por alguma luta, você não vê uma luz no fim do túnel, você não vê uma solução, leia isso aqui e diga, o Senhor se lembra de mim. O Senhor se lembra de nós. O Senhor está olhando para nós. Ainda que nós não percebamos a sua mão, ainda que nós não percebamos o seu agir, ainda que tudo pareça desmoronar, Deus se lembra de nós. Deus se lembra de você. Deus está olhando para você. E como diz no livro de Romanos, Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o amam, para o conformar à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Então tenha calma, confie no Senhor. E ele vem com uma frase, e ele os abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes e abençoará todos que os temem o Senhor, do menor ao maior. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos diz, talvez irá te abençoar. Quem sabe vai te abençoar. Se você cumprir determinadas regras, ele vai te abençoar. Ele está dizendo, ele te abençoará. Ele vai te abençoar. E no Mateus ele tem um texto que fala que quem bater na porta, abrir-se-vos-á. Não sei porque que eu uso se-vos-á. Acho que é o texto antigo. Abrir-se-vos-á. Ou seja, dando uma certeza de que receberá aquela bênção que procura. Aqui também o salmista está dizendo, você vai receber a bênção. Você não está vendo a sua bênção agora. A sua solução não está neste momento aqui. Os problemas, você não sabe quanto tempo vai durar este problema. Um cerco dura geralmente 2 anos. Então são 2 anos que uma nação passa presa até que o estoque de comida, de animais e de água se acabe e eles se rendam. 2 anos de sofrimento. Existem pessoas que passam a vida toda em sofrimento. Existem pessoas que nascem em sofrimento, crescem em sofrimento e morrem em sofrimento.
lembrando de uma aluna, né? Eu trabalho numa escola, não sou professor, sou da parte administrativa, mas conheço criança. E a criança tem vários problemas de saúde, né? E é cega, ou está ficando cega, e é considerado cega. E tem problema de palato. Aí as famílias não demonstram nenhum amor por ela, então ela tem toda a vida de sofrimento, e para completar não tem nenhum refrigério familiar. Tanto que a escola conseguiu não, o poder público conseguiu, né, fazer com que ela fizesse o tratamento para o palato, para a questão da alimentação dela, e deu 2 opções para a família, e no final a família não fez nenhuma. Então, a criança nasce em sofrimento, que o problema dela já vem de nascença, cresce em sofrimento, e a gente não sabe se terá algum alívio, algum sopro em sua queimadura. Mas Deus está dizendo: eu vou abençoar aquele que confia em mim. Ele nos abençoará. Nós não vemos, de momento, a resposta de Deus, mas a certeza é que a resposta vem. É certeza que a solução vem. É certeza que Deus trará a sua bênção e nos abençoará. Como cristãos, a gente já tem a bênção superior, que é a salvação em Cristo Jesus. É tanto que o apóstolo Paulo vai falar que os sofrimentos que nós passamos aqui nessa terra são leves e momentâneos, em comparação com aquilo que nós recebemos de Deus. Então, para aqueles que creem em Cristo Jesus, eles já têm a bênção maior. Mas a palavra de Deus diz também que nós devemos esperar coisas boas desta vida. Então, que nós tenhamos esse coração de confiar no Senhor, de que Ele nos abençoará. E Ele fala do menor ao maior. Os que confiam no Senhor, né, serão abençoados do menor ao maior. Ou seja, ninguém vai ficar de fora. Muitas vezes a gente tem uma vida mais simples, né, no sentido de igreja, de vivência, de tudo mais, e imaginamos que Deus não nos abençoará da mesma maneira, de que Deus não olhará para a nossa situação. Nós nos sentimos pequenos, nós estamos como Davi, esquecidos no campo. Mas Deus, assim como viu a Davi, Ele está vendo cada um de nós. O Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui ele aponta para, como estava em tempo de guerra, a parte da cidade já tinham sido conquistadas, muita gente já tinha morrido, né? Então a bênção que o salmista deseja ou expressa é a bênção da multiplicação, a bênção de Gênesis. Então a nação estava reduzida, estava diminuída e perdeu toda aquela glória de outrora, de quando eles chegaram na Terra Prometida com mais de 1 milhão de pessoas, agora estava reduzida a uma cidade. Mas o salmista pede a bênção da multiplicação, pede que Deus novamente torne a sua nação grandiosa. E ele vai: sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui recordando novamente, martelando na cabeça do povo: o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder para abençoar. Ele tem poder para socorrer. Ele tem poder para nos proteger. Então, esse abençoado que fez os céus e a terra, reforçando essa ideia da capacidade de Deus de fazer aquilo que Ele promete. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Aqui, quando eu leio esse texto, me passa a sensação de que, olha, isso aí que vocês estão vivendo, não foi eu que planejei para vocês, não. Isso aí que está acontecendo na sua vida, esse cerco que está sobre Jerusalém, essa tribulação que está sobre a sua vida, não foi algo que eu planejei para você, não foi algo que eu desejei para você, nunca foi a minha intenção, qualquer uma dessas maldades, dessas tribulações que vêm sobre a sua vida. Mas por que vêm essas tribulações sobre a minha vida?
por causa das decisões nossas enquanto humanidade. Fomos nós, na pessoa de Adão, que pecamos, de Adão e Eva que pecamos. Fomos nós que por diversas vezes abandonamos o Senhor. Fomos nós que por diversas vezes corrompemos a sua palavra. Fomos nós que por diversas vezes confiamos em ídolos e confiamos em nós mesmos. Não foi o Senhor que falhou conosco. Isso que está acontecendo com Jerusalém e isso que possa estar acontecendo com você não é culpa do Senhor. É culpa das suas próprias decisões. Da decisão que a humanidade tem na sua vivência. Então Deus está deixando bem claro de que não é a vontade dele o sofrimento sobre a sua vida. Não é a vontade dele que você sofra. Muitas vezes por coisas que você não tem nem ligação direta. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Aqui está dizendo lógico, né, no sentido da guerra e de que Jerusalém estava cercada, é a ideia de que se nós morrermos, não haverá louvor realmente para o Senhor. E tanto é que, em um acúmulo de pecado, Deus destruiu Jerusalém, Deus teve que tirar todo o povo foi levado para outros reinos, e não houve louvor dentro de Jerusalém. Mas, porque a maior parte das pessoas estavam mortas ou levadas para outro lugar. Então a primeira ideia é de que, ó Deus, nos salva, porque se nós morrermos, nós não louvaremos a Ti. Não haverá louvor para Ti. A outra ideia é a comparação com os ídolos. Então ele está dizendo, olha só, os mortos não louvam o Senhor. Os mortos, literal, não. Os mortos, aqueles que confiam em ídolos, aqueles que põem a sua esperança nos ídolos. Então, eles estão mortos. Eles não podem louvar ao Senhor. Eles não têm capacidade de louvar ao Senhor, porque eles não têm vida. Eles estão mortos. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Mas nós bendiremos. Nós estamos vivos. Você está vivo. Nós cantamos louvores no início do culto. Cantamos por quê? Porque estamos vivos. Porque da nossa garganta sai voz. Porque a nossa boca fala. Porque as nossas mãos batem palmas. Porque as nossas mãos apalpam. Porque os nossos pés caminham. Porque Deus, esse Deus vivo, nos dá vida. Nos capacita a fazer todas essas coisas. Por isso nós bendizemos o Senhor. Por isso nós louvamos o Senhor, porque estamos vivos, porque confiamos no Senhor, e Ele é o nosso socorro, e Ele é o nosso escudo, e Ele nos abençoará, e Ele se lembra de nós. Nós estamos vivos, não estamos mortos. Desde agora e para sempre. Desde agora para a situação, o contexto deste salmo, é neste momento de sofrimento, de guerra, de dor, onde eu não vejo a mão de Deus, onde eu não vejo o resgate de Deus, eu bendigo o Senhor, eu louvo o Senhor desde este momento. Eu não louvo o Senhor quando Ele me abençoar, eu não louvo o Senhor quando Ele abrir as portas para mim, eu não louvo o Senhor quando Ele me curar da doença, eu não louvo o Senhor quando Ele abençoar a minha família, quando Ele me fizer progredir. Eu abençoo o Senhor, eu louvo o Senhor, bendigo o Senhor na situação em que eu estou, no momento em que eu estou. Eu não aguardo o dia da bonança. Eu não aguardo as coisas melhorarem. Muitas vezes, no meio do sofrimento, a nossa boca, a nossa língua se apega ao céu da boca e não sai som nenhum. Nos amarramos. Há uma amargura em nós, muitas vezes, de pronunciar qualquer louvor, de algum cântico de alegria, algum cântico que exalte ao Senhor, porque nós estamos surrados, humilhados, doentes. Mas o salmista está dizendo, nós temos que louvar a Deus, nós temos que bendizer a Deus desde esse momento. Nós não podemos aguardar Ele solucionar os nossos problemas, nós não podemos aguardar Ele destruir o exército do rei da Síria, nós não podemos aguardar a multiplicação do povo, nós temos que louvar o nosso Deus a partir de agora. E isso também fica para nós.
E isso também fica para nós. Nós não podemos esperar as coisas resolverem ou melhorarem. Se estiver encaixado, eu vou me dedicar ao Senhor. Quando tudo estiver bem, eu vou me concentrar no Senhor. Não, eu vou ajustar a minha vida. No momento eu não consigo participar dos momentos de oração, dos momentos de palavra, de tudo mais da igreja, como eu gostaria, mas um dia eu conseguirei. Não espere um dia. Assim como a nossa salvação é sempre um chamado para agora, o nosso bem-dizer, o nosso louvar a Deus é sempre para agora. Não pode aguardar as coisas se resolverem, o mundo se ajeitar, porque então será tarde demais. Eu estava vendo um vídeo, achei super interessante. Um pregador, ele é americano? Eu entendi o que ele falou, entendi. Provavelmente é brasileiro. Não, americano. Já que não recordo. Um pregador, ele estava com problema na voz e passou anos fazendo consultas e tudo mais e não achava nenhuma solução para ele. O fato é que a voz dele era completamente pesada e arrastada e ele falava com muita dificuldade. E ele lá um dia estava na igreja e o pregador, por algum problema, não pôde estar presente e ele foi chamado para ministrar, né? Aí você tem, faz muito tempo, então tem só o áudio dele, né? Aí ele vai contando, vai pregando, vai falando, né? E a pregação era sobre cura, né? E ele vai falando, e de repente, no momento, a voz dele começa a mudar. No final, sai limpa. Mas ele estava louvando e bendizendo o Senhor antes mesmo de receber qualquer cura, qualquer milagre. Então, bendiga o Senhor desde agora. Quando você achar que não é o momento de dar um aleluia, de dar um louvor, de engrandecer a Deus, de elogiar a Deus, lembre-se, é exatamente esse o momento em que você tem que bendizer o Senhor. E para sempre aponta para a eternidade. Lembre-se, independente ou não, o destino nosso nesta vida, enquanto Cristo não volta, é a morte. Então, todos nós veremos, ou outros verão a nós, será uma dor e um sofrimento que a gente passa. E o salmista, e lembrando, aqueles que descem ao silêncio, aqueles que morrem, não podem louvar o Senhor. Mas nós que bendizemos o Senhor, nós temos um para sempre. A nossa vida não se limita aqui. A nossa vida não acaba aqui. A nossa vida é eterna. A nossa vida vai ultrapassar a morte. Porque nós confiamos no Senhor. Porque Ele é o nosso escudo. Porque Ele é o nosso socorro. E nós temos que ter isso no nosso coração. Temos que bendizer o nosso Deus desde agora e para sempre. Ou seja, não parem. Não parem. A gente tem as dificuldades, os problemas da vida, tem um hábito grande de tirar a gente do ritmo de proximidade com Deus. Já perceberam que muitas vezes a primeira coisa que a gente corta na nossa vida é Deus quando alguma coisa está em dificuldade? Eu nunca cheguei na casa de alguém para dizer assim, não, aguarda aí porque a pessoa está orando. Não, aguarda aí porque a pessoa está fazendo o estudo da Bíblia. Geralmente a gente tem uma facilidade muito grande de sacrificar tanto reuniões como momentos com Deus, de adiar, de empurrar para frente. Porque a visão da gente de Deus é o Todo-Poderoso, mas ainda assim é o nosso capacho. A gente pode empurrar com a barriga. Ele é o nosso servo. Eu não preciso atender ele agora. O prefeito me atende na hora que ele quer. Não me atende na hora que eu quero. O prefeito, a pessoa que é subordinada a mim, me atende na hora que eu quero. Eu não atendo ele na hora que ele quer. Mas Deus está nos céus, Criador dos céus e da terra, é o nosso escudo, o nosso protetor, é o Todo-Poderoso, Ele faz tudo o que lhe agrada. No entanto, nós temos uma facilidade muito grande de empurrar Ele com a barriga. Ah não, espera aí, Deus.
eu estou atendendo aqui, resolvendo outra coisa, estou assistindo uma série aqui, já eu volto aí para ti. A gente tem uma facilidade muito grande para fazer isso. E é uma coisa que a gente deveria se policiar, de entender qual a importância e o significado que Deus tem para nós. Então esse texto nos traz esses ensinamentos. Não confie na força do seu braço. Não confie nas suas capacidades, sejam físicas e intelectuais. Vocês são quebráveis. A sua mente é quebrável. O seu corpo é quebrável. A sua inteligência, a sua capacidade desta vida é completamente frágil. De uma hora para outra, grandes homens se tornam completamente nada. Então tenham isso em mente. Confie no Senhor. Não confie na força do seu braço. Não ponha a sua confiança em ídolos criados por mãos humanas. Não ponha a sua confiança no dinheiro, nas riquezas, nos governos, nos entretenimentos, nos vícios, em qualquer outra coisa. Se está passando por um problema, o primeiro lugar que você deve buscar é em Deus. Recorde a sua alma de que tem que confiar no Senhor. E essa é uma atitude que nós devemos fazer. Porque a gente passa por problemas e tribulações e a mente da gente se afasta de Deus mesmo. Mas nós temos o compromisso e a obrigação de recordar a nossa alma. Confie no Senhor. De despertar a nossa alma para confiar no Senhor. O Senhor se lembra de nós. Ele nos conhece. Então, esse mesmo recordar também tem que se lembrar que Deus se lembra de você. Está passando por tribulação, está passando por dificuldade, ou está na bonança, mas Deus se lembra de você. Deus está olhando para você, Deus está cuidando de você. Lembrando o que me recorda a história de Natanael, né? Natanael estava num local lá, debaixo de uma árvore, e Filipe foi lá, chamou ele, né? E Natanael tinha percepção de nada, né? E chegou lá com Jesus e Jesus disse: não, eu te conheço, eu te vi sentado debaixo de uma árvore. Ou seja, um momento que para ele talvez tenha sido insignificante, né? Ou ele se via de forma insignificante, mas o fato é que Jesus estava vendo ele, assim como ele está olhando por cada um de nós. Ele nos abençoará. Tenham essa confiança. Israel, na história de Senaqueribe, em 2 Reis, capítulo 19, verso 35, Deus resolve o problema. Literalmente Deus. Porque Israel não faz nada. Deus manda o seu anjo e mata uns 180 mil do exército do rei da Síria. Depois o rei da Síria é obrigado a voltar para a sua terra, e lá na sua terra ele é morto pelos próprios familiares. Torne-se como eles, aqueles que o adoram. Então tenha certeza de que Deus os abençoará. Na verdade, tenha certeza de que Deus já te abençoou. Se você crê em Jesus Cristo, tenha certeza de que Deus já te abençoou. Deus já derramou a sua graça, a sua misericórdia e toda a sua bondade na sua vida. Você pode não estar vendo por causa dos problemas, assim como os discípulos não achavam que Jesus não estava dando importância, mesmo estando dentro do barco. Mas tenham essa tranquilidade, tenham essa confiança. Deus está com você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por este salmo maravilhoso, que nos faz olhar para os tempos de dificuldade, de luta, de maneira diferente. Glorioso Deus, quantas tribulações muitos de nós têm passado, Pai. Quantas dores, quanto sofrimento, Pai. Às vezes nós não vemos a luz do dia, o sol não brilha para nós, Senhor meu Deus. Mas o Senhor está nos olhando, o Senhor se lembra de nós, o Senhor está cuidando de nós, Pai. As suas mãos poderosas nunca se afastaram de nós. Os seus olhos nunca piscaram, Senhor meu Deus, nos protegendo de forma contínua e incessante, Pai. Glorioso Deus, desperta em nós, Senhor meu Deus, a vontade de te louvar e de bendizer o teu nome. Desperta em nós, Senhor meu Deus, a confiança necessária, Pai, para passarmos por essas tribulações. Desperta em nós, Senhor meu Deus, a força, Pai, para encarar as adversidades, confiando em Ti, Pai. Que apesar do mundo gritar, Senhor Deus, onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus, nós possamos dizer, Pai, o nosso Deus está nos céus e Ele pode fazer tudo o que Ele agrada. Que a nossa confiança esteja em Ti, Senhor meu Deus. Que a nossa esperança esteja em Ti.
Que os nossos olhos estejam voltados para Ti, Pai. Que nós possamos levar diante de Ti toda a nossa ansiedade, todo o nosso sofrimento, Pai. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos prometeu, Pai. E o Senhor é fiel. E o Seu amor é eterno, Pai. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.